Não, a reunião, deixem-me dizer-vos uma coisa, é assim, esta reunião não foi diferente do que têm sido todas as reuniões ditas negociais no Ministério da Educação e com o Governo. A única diferença que eu acho que esta reunião teve para as outras foi ter-se realizado na época adequada, ou seja, eu diria que esta reunião está para a negociação como os 3 dias de Carnaval estão para o resto da vida dos portugueses, ou seja, foi uma farsa carnavalesca aquilo que se passou, mas isso é o que se tem passado nestas reuniões. O Governo reafirmou aquilo que já nos tinha escrito na sexta-feira, que esta reunião se destinava a discutir a proposta do Governo e não a proposta dos sindicatos, que temos uma proposta em comum. E, portanto, face a isso, a reunião até foi curta, só demorou um pouco mais, porque cada organização fez uma declaração para a ata e, portanto, que vai ficar em ata, sendo que as organizações entenderam que era absolutamente inútil, depois de um ano de negociações com o Governo, era absolutamente inútil prosseguir e, portanto, requerer negociação suplementar. É uma coisa curiosa. Por norma, a negociação suplementar é requerida por se discordar da solução que resulta da negociação. Desta vez, por se discordar dessa solução é que ela não é requerida, mas não tem a ver com a solução. Tem a ver, de facto, com voltar aqui a negociar esta matéria seria pura perda de tempo e apenas procurar ou tentar ou criar uma expectativa que não era verdadeira, era falsa, aos professores e à sociedade portuguesa. Eu gostaria de dizer, porque nós todos ouvimos comunicação social, e os comentadores, de fim de semana, sobretudo, dizer outra vez o seguinte, aquilo que a lei do orçamento do Estado manda negociar é o prazo e o modo. Os seus comentadores que nós ouvimos no sábado e no domingo a dizer o Governo não sai de 2 anos e os sindicatos não saem de 9 anos, os sindicatos não saem de 9 anos porque a lei diz que não é o tempo que é para ser negociado. Já nem estou a falar da justiça, já nem estou aqui a falar da questão do tratamento igual no continente ou que se é dado nos Açores. Ao contrário do que dizia ontem um comentador numa televisão, não é um privilégio contar os 9 anos aos professores. O que é uma discriminação dos professores não os contar, porque foram contados para a generalidade da administração pública e foram contados nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Portanto, não é privilégio, é uma discriminação. E o Governo, há só 2 notinhas que gostaria de dar, assenta a sua justificação em várias não é falsidades, mas também equívocos, pelo menos. O primeiro é que em cima da mesa estavam, e afinal não são 2, são 3 notinhas. A primeira é que em cima da mesa estavam 3 variáveis, o tempo, o prazo e o modo. É verdade, o tempo, o prazo e o modo. Só que depois esquece de dizer que quer na declaração de compromisso, quer nas 2 leis do Orçamento do Estado, 2018 e agora 2019, os únicos aspectos que deverão ser negociados são o prazo e o modo. Curiosamente, o único que o Governo aceitou ou quis ou impôs que se discutisse era o tempo. Nem sequer pegou no prazo e no modo. Segundo aspecto que é importante. O Governo diz que foi o único que deu passos em frente na negociação, porque começou do 0 e chegou a 2 anos. Isto é curioso, porque se começou do 0, significa que nas reuniões de dezembro e de janeiro, dezembro de 2017, janeiro de 2018, nessas reuniões, então a sua posição era 0, porque só pela primeira vez, na reunião de fevereiro e depois formalizou em março, é que admitiu os 2 anos. Então, se em dezembro era 0 e se em janeiro era 0, como é que um mês antes de dezembro, em 18 de novembro, assina uma declaração de compromisso a dizer que ia recompor a carreira recuperando o tempo? Ou seja, agiu de má fé em 18 de novembro, porque na verdade o que ia na sua cabeça era o 0 que nos apresentou em dezembro? Se calhar agiu. A terceira nota, que eu acho que também é importante para se perceber todo este processo, é que dizia ao Sr. Ministro agora que a Assembleia da República, quando voltou a aprovar a norma do artigo 17 para este ano, que era a norma do artigo 19 do ano passado, ou seja, quando mandou negociar novamente,
ao contrário do que dizem os sindicatos, dizia, não estava a considerar que 2 anos, 9 meses e 18 dias não cumpria o orçamento, porque, disse o Sr. Ministro, quando o orçamento de 2019 foi aprovado, ainda a negociação não estava concluída. E dizia mais, que ainda a negociação não estava concluída, porque só se concluiu em dezembro, mais precisamente, em 20 de dezembro é que o Governo aprovou um decreto-lei. O que é que se esqueceu o Sr. Ministro da Educação? É que, quando a Assembleia da República aprovou a Lei do Orçamento de 2019, o Governo já tinha aprovado o decreto-lei no dia 4 de outubro. Ou seja, o decreto-lei aprovado em 20 de dezembro é aprovado pela segunda vez, exatamente igual a 4 de outubro. E quando a Assembleia se pronuncia no final de fevereiro, já sabia que o Governo queria pagar 6 anos e meio de tempo de serviço. O que nós não sabíamos é que o Governo, para além de querer apagar o tempo de serviço aos professores, também quer apagar o primeiro decreto-lei que aprovou na véspera do Dia Mundial dos Professores. Portanto, face a isto, o que é que havia para dizer? O Governo, durante um ano, recusou discutir a proposta dos sindicatos. O Governo vem falar da sustentabilidade. Bom, mas é por causa da sustentabilidade que nós tínhamos que discutir o prazo e o modo, porque senão era simples, era de uma só vez em 1 de janeiro de 2019. A sustentabilidade das contas públicas é que mandaram discutir o prazo e o modo. As nossas posições, e basta ter acompanhado, foram-se alterando ao longo do tempo. Quando nós partimos em 2017 para a declaração de compromisso, a nossa posição era, em 1 de janeiro de 2018, quando o descongelamento se desse, os professores seriam posicionados de acordo com o seu tempo de serviço, sem retroativos, mas de acordo. Aceitámos um faseamento que poderia não terminar nesta legislatura. Mais tarde aceitámos até que ele fosse ao final da próxima legislatura. A seguir propusemos mesmo que ele passasse para a outra legislatura, já íamos em 2025. Chegámos a admitir que o decreto-lei do Governo fosse este que o Governo tem, com um ponto, um artigo acrescentado, onde se dissesse que, pronto, este era o tempo que este Governo podia negociar, mas o resto da negociação seria depois feita para o resto do tempo na futura legislatura. O Governo não aceitou nada, rigorosamente nada. Portanto, podem vir-nos falar de intransigência, que aqui é fácil ver de que lado é que houve intransigência. Agora, perante isto, não vale a pena mais. Marcada já para dia 23 de março. Estão a pensar já fazer, então, partir para a greve? Pois, nós neste momento o que é que vamos fazer? Nós vamos ter, dia 7, quinta-feira, audiências com todos os partidos políticos, grupos parlamentares, a quem pedimos, às 10 da manhã, onde iremos fazer o ponto do que é que aconteceu na negociação, porque é que não pedimos a negociação suplementar e entregar aos partidos a proposta que aqui entregamos. Pensamos que agora, esperamos que o Governo rapidamente despache isto. Esperamos que o Sr. Presidente da República promulgue, embora antes possa ter que ver uma coisa, é que, a nossa opinião, há vários artigos, nós não recebemos nenhuma proposta do Governo, a única coisa que nos disseram é a nossa posição é a mesma que já foi, não temos nenhum papel a dizer qual é a proposta concreta. Se for a mesma que nós conhecemos, há matérias que, em nossa opinião, são de constitucionalidade muito duvidosa. Portanto, penso que o Sr. Presidente irá permitir, por exemplo, o facto de todos os professores, 43 mil, que progrediram por descongelamento em 2018, vão ser ultrapassados pelos que progrediram em 2019. Ou seja, professores com menos antiguidade vão ultrapassar, por causa da forma como o decreto está aprovado, vão ultrapassar professores com maior antiguidade. Ora, há um acórdão do Tribunal Constitucional de 2013, o 239, que constitui jurisprudência constante e uniforme, que diz precisamente que a ultrapassagem de professores mais graduados por colegas menos graduados, sem ser por razões de mérito ou razões que tenham a ver com as funções, é inconstitucional. Aliás, não fala só para os professores, diz dentro da administração pública, embora seja um acórdão relativo a professores. Mas aqui até é curioso, porque, como há dias um colega vosso me chamava a atenção, e é verdade, está atento, isso é importante e interessante também, é que professores que são considerados como tendo mais mérito, porque tiveram muito bom ou excelente em 2018 e não precisaram de vaga para passar ao 5º ou ao 7º escalão, passaram logo, dado o seu mérito, vão ser ultrapassados na recuperação, se for este o processo, pelos colegas que não conseguiram obter esse mérito e tiveram que esperar por 2019. Portanto, aqui tem vários aspectos que, em nossa opinião, poderão ser inconstitucionais, mas isso já não nos compete a nós dizer, competirá ao Tribunal. Isso, então. E se não houver inconstitucionalidades, aquilo que nós mais desejamos é que o Sr. Presidente promulgue rapidamente para que a Assembleia possa, de facto,
analisar, ver se corresponde ao que diz o orçamento e possa eventualmente alterá-lo. Por isso, no dia 7, nós iremos reunir com os grupos parlamentares, às 10 da manhã, iremos dizer o que se passou, apresentar a nossa proposta. Às 11h30 vamos entregar na Presidência da República, na Presidência da Assembleia da República, a petição que tem mais de 60 mil assinaturas de professores apoiando a proposta dos sindicatos e neste meio, às 10h30, ao fundo das escadarias, teremos uma conferência de imprensa onde, menos a quente, digamos assim, porque já com um dia para podermos pensar em tudo isto, iremos também, no entanto, apresentar à comunicação social aquilo que vamos perguntar aos professores. Ou seja, até onde é que estão dispostos a ir no terceiro período na luta por aquilo que é seu, que é um direito que têm e que é um direito legal, que é o tempo de serviço. Portanto, nós vamos fazer essa auscultação, queremos e pensamos que a luta, para ser uma grande luta, uma forte luta, uma luta em que as pessoas realmente se empenham, tem que ser uma luta em que as pessoas se comprometam e com a qual se comprometam a realizar. E, portanto, vamos fazer esta auscultação em plenários e reuniões que vão decorrer de 11 de março a 20 de março, portanto, semana e meia, já agendadas por todo o país, e no dia 23 de março, naquela que esperamos que volte a ser uma enormíssima manifestação de professores, às 15 horas no Marquês de Pombal, vamos, ou no início ou no final, depois saberá, anunciar quais são as formas de luta que os professores irão desenvolver para defender, como disse, aquilo que é seu, que é o tempo que cumpriram a trabalhar nas escolas. Então esperam que a Assembleia da República faça essas alterações que vocês... Nós sabemos que, num primeiro momento, tivemos o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, os Verdes e o PAN a recomendar ao Governo, estávamos em 15 de dezembro de 2017, que recuperasse todo o tempo de serviço aos professores. Depois o PS desistiu dessa exigência ou dessa recomendação para o continente, passou apenas a tê-la para a Madeira e para os Açores, desistiu. Mas, entretanto, também é verdade que nunca o PSD e o CDS estiveram contra, que se abstiveram na recomendação, exigindo as contas que o Governo nunca apresentou, e, posteriormente, percebendo o que estava a passar, quer o CDS, quer o PSD, assumiram a defesa da contagem total do tempo de serviço. E, portanto, neste momento o que sabemos é que há uma maioria de grupos parlamentares e deputados na Assembleia que defende a contagem total ou a recuperação total do tempo de serviço. E é por isso também que nós iremos entregar a proposta que entregámos aqui para que ela possa ser, digamos, uma referência no encontrar de uma posição de convergência dos partidos da esquerda à direita. Gostaríamos que até o PS também se revisse nela e que, no fundo, fizesse aquilo que já na Madeira e nos Açores fez. Se faz ou não, há uma questão que nos ultrapassa, mas iremos tudo fazer a partir de agora para que quem tem dito e que, de facto, é a favor da contagem total, encontre a solução concreta. Claro que se o decreto-lei, entretanto, sair, isso poderá ser feito no âmbito da apreciação parlamentar, que é possível, não é? A apreciação parlamentar é precisamente para isso, podendo alterar o decreto-lei. Se o decreto-lei atrasar, de forma a que não seja possível nesta legislatura e depois já não poderá ser na próxima, não é? Nós procuraremos que os partidos, com iniciativa própria, possam, de facto, encontrar a solução para aquilo que é justo, com a certeza de que a nossa disponibilidade para negociar é total, sendo que a nossa proposta é, no fundo, a extensão do que acontece na Madeira, com a possibilidade, contudo, e esta é a diferença, que até acho que faz com que a despesa possa ser menor, tempo de serviço possa ser usado para dispensar de vagas ao 5º e 7º escalão, por parte dos professores, por um lado, e tempo de serviço possa ser usado também por opção dos professores para efeitos de apresentação. São as duas coisas que são diferentes da Madeira e cá está, que é a tal flexibilidade negocial, a tal criatividade e a tal forma também de encontrar algo sustentável para poder recuperar todo o tempo. Disse que ia perguntar aos professores até onde é que estavam dispostos a ir. Portanto, está a assumir a possibilidade, por exemplo, no caso dos professores responderem afirmativamente a isso, uma paralisação, por exemplo, na altura dos exames nacionais? Nós estamos a admitir aquilo que os colegas nos disserem, sendo que ainda iremos fechar, porque ainda temos aqui uma reunião antes, portanto, até amanhã iremos trabalhar também, iremos fechar as questões que colocaremos à discussão. Se essa for uma das que lá estiver e se essa for uma das escolhidas pelos professores, é evidente que essa é uma possibilidade, mas também é verdade, e não devemos esquecer que estas coisas são dinâmicas, ou seja, nós não marcamos uma luta e, portanto, e agora aconteça o que acontecer, ela tem que se fazer ainda que o motivo não exista. Então, nós iremos, com certeza, há um contexto no momento da consulta
que se mantiver no momento das lutas é para ser cumprido. Agora teremos que ver, imagino que nós chegamos ao terceiro período, aos exames, às avaliações, a essa altura, imagino que chegamos ao terceiro período e nesta altura do terceiro período, por exemplo, a Assembleia da República já assumiu que vai corrigir ou que vai discutir. Bom, vamos lá ver, a greve normalmente é uma resposta que um trabalhador dá a uma intransigência de um patrão. A Assembleia não é propriamente a entidade empregadora dos professores. Portanto, eu diria, nós temos um contexto e é com o contexto que nós tivermos até quarta-feira que nós iremos colocar aos professores, até porque não se prevê que daqui até lá alguma coisa se altere. E, portanto, aquilo que for a resposta dos professores será a base da luta que vamos fazer. Como é evidente, tendo em conta que desenvolvimentos possam ou não existir. Se não existirem, será certamente aquilo que os professores disserem. Sendo que no dia 23 de março, o que nós anunciarmos na manifestação aqui em Lisboa é o que se vai fazer. Disse que esta reunião tinha sido uma farsa carnavalesca, mas no carnaval ninguém leva a mal, e aqui pelo menos uma das partes levou. Não, eu penso que aqui a questão não é de levar a bem ou de levar a mal, é que aqui é uma questão muito séria e, portanto, aquilo que nós estivemos aqui a fazer ao longo deste tempo todo foi, em momento algum, foi brincar com o tempo de serviço dos professores. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos era que esta tivesse sido uma reunião que respeitasse as pessoas. E o que acontece no Carnaval é que se desrespeita, mas desrespeita-se num contexto que é um contexto de brincadeira. Ora, o contexto aqui é um contexto muito sério e, portanto, nós não levamos a bem nem levamos a mal. Nós registramos a intransigência e a falta de capacidade negocial de um governo que enche a boca com o diálogo, mas para quem a negociação é uma coisa que vale cada vez menos. Sempre valeu pouco, mas hoje vale cada vez menos. Tá? Obrigado.